Glória a Deus por essa banda, por esse grupo. Só que tudo é novidade para mim também. Eu nem sabia. Mas hoje eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo grande nas nossas vidas, porque através da palavra dele, ele fez uma mudança na minha vida também e hoje vai continuar falando. Bom, abra a sua palavra, quem trouxe a Bíblia aí, em João, capítulo 3, versículo 28. João, capítulo 3, versículo 28. Amém? Quem encontrou aí, diga amém. Quem encontrou, misericórdia. Bom, capítulo 3, versículo 28 diz assim: Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. A palavra-chave aqui eu quero colocar como a parte B do versículo 29. Eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Quando eu li essa história, aqui está falando João Batista, está conversando com algumas pessoas que estavam ao redor dele. E aqui esse homem foi um homem que fez a diferença na época dele. Foi um homem que por onde ele passava, apesar de uma personalidade forte dele, apesar dele ser rude nas palavras, ele era um homem que fazia diferença onde ele chegava. João Batista era um homem que até o próprio Jesus falou dele com carinho e apontou ele como um dos maiores homens nascido entre mulheres. João Batista foi um homem aonde ele passava, as pessoas queriam ouvir a palavra dele. Ele era um homem onde as pessoas sentavam para ouvir, para saber quem era João Batista. Diz que ele ficava na beira do Jordão assim, e todas as cidades vizinhas queriam saber quem era João Batista, quem era esse que veio preceder o nosso Salvador, quem era esse que veio dizer que Jesus viria, que viria o Messias para mudar as nossas vidas. E se a gente voltar um pouquinho no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, aquela época era uma época totalmente corrompida, onde homens e mulheres faziam o que queriam, homens e mulheres não ouviam a voz de Deus, homens e mulheres pensavam mais em dinheiro do que no próprio Deus, homens e mulheres que não existia profeta para dizer a verdade para eles naquela época. Eram homens e mulheres jovens se prostituindo, jovens trocando de mulheres constantemente, jovens que, em vez de chegar a fazer a diferença, jovens que pouco sabiam sobre Jesus. E passou o tempo. Era uma época em que o próprio profeta Malaquias, no último livro, diz assim que os pais, existia um dia que havia alguém, que era Jesus, que os pais se converteriam aos filhos e os filhos se converteriam aos pais. E aquela época era uma época que ninguém queria saber de nada. Era uma época terrível, onde potestades e principados reinavam naquele lugar. Mas o tempo passou. Diz que Deus ficou 400 anos sem falar com ninguém, sem usar nenhum profeta. Imagina, se nós para hoje ficar um dia sem ouvir a voz de Deus, imagina 400 anos. É difícil para nós hoje. Imagina um povo sem ouvir a Deus 400 anos, sem direção, sem para onde ir, sem saber o que fazer. Povo que levantava ídolos, que serviam outras religiões. Povo que se misturavam com outros povos. É difícil ficar 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Só que esses 400 anos passaram. E Deus lá do céu, um dia ele olhou para o seu filho Jesus e disse assim: essa geração está corrompida. Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Nós precisamos levantar alguém para quando você chegar lá, o povo saber que você é o Messias. Alguém que vai preparar o caminho para você. Nós precisamos levantar um profeta na terra. Mas quem que nós vamos levantar? Quem pode fazer a diferença
E aí um dia Jesus falou assim: pai, olha, tem um casal, um sacerdote chamado Zacarias, e a sua esposa chama Isabel, e eles são tementes ao Senhor. Apesar do povo estar todo corrompido, ainda existe pessoas que te adoram naquela terra. E Deus falou assim: então eu vou enviar um profeta, para que possa fazer a diferença por onde passar, onde chegar. E diz que apareceu um anjo a Zacarias, apareceu um anjo a Isabel. Diz que Zacarias, quando ele entrou no templo, porque o costume daquela época era que só o sacerdote entrasse no templo, e o povo ficava do lado de fora, para que só o sacerdote pudesse fazer a expiação dos pecados do povo. E diz que um anjo chamado Gabriel apareceu para Zacarias e disse assim: ó, você vai ter um filho, e o seu nome vai se chamar João Batista. João Batista quer dizer agraciado por Deus, aquele que diante de Deus ele tem graça. E como já era velho, já eles em idade, Isabel e Zacarias, então ele duvidou, falou assim: ó, mas eu já tenho a idade bem avançada, e como é que pode isso, minha esposa engravidar? Aí ele disse assim: a sua esposa vai engravidar, e para você ver, um sinal, para você ver de que é Deus que está falando com você, até a criança nascer, você vai ficar mudo, não vai falar uma palavra. E diz que Isabel engravidou. Quando ela engravidou, ele ficou mudo todo esse tempo. Quando ele saiu do templo, ele ficou, as pessoas que estavam esperando ele ficaram sem saber o que tinha acontecido naquele lugar. Por que ele estava mudo? Se ele entrou lá e foi fazer uma oração, por que ele saiu mudo daquele lugar? Só que diz a palavra que através de eles fazendo sinais, o povo mais ou menos entendeu. E o tempo passou, Isabel ficou grávida. Diz que quando ela ficou grávida, quando ela tinha 6 meses já, que ela já estava gestante, diz que a Maria, mãe de Jesus, também ficou gestante, de 1 mês. E aí ela foi fazer assim: eu vou fazer uma visita, diz Maria, eu vou fazer uma visita para Isabel, minha prima. Diz que quando ela chegou lá, Isabel chegou perto de Maria, quando a criança que estava no ventre de Isabel sentiu a presença da criança que estava no ventre de Maria, diz que a criança pulou. Diz que ela sentiu, porque ali Jesus estava confirmando de que João Batista faria a diferença nessa terra. Sabe o que eu vejo aqui nas nossas vidas? Que não é por acaso que você está aqui hoje. Não é por acaso que você veio aqui hoje. Eu vejo, na minha e na sua vida, que eu e você somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. E desde pequeno, desde gestante lá, Deus já confirmou nas nossas vidas um chamado e um ministério que Ele tem para nós, para que nós faríamos a diferença aonde nós passássemos. Diz que o tempo passou, João Batista cresceu. E João Batista, já grande, Deus levou ele para o deserto. As roupas dele eram diferentes, a comida dele era diferente. Diz que no deserto ele vestia, a roupa dele era pelo de camelo. Ele usava um cinto de couro. Quem pensa naquela época que João era qualquer, ele tinha cinto de couro. Cinto de couro era caro. Então, João Batista também usava coisa boa. E diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Imagina alguém hoje comendo gafanhoto e mel silvestre. Ninguém comeria isso hoje, né? Sabe o que eu vejo aqui? Que o Filho de Deus, aquele que tem um chamado, a maneira de se vestir dele é diferente. A comida dele é diferente. Talvez esteja faltando tudo para ele. Se ele tem lá um ovo, arroz e feijão, e Jesus está com ele, para ele faz a diferença. Sabe o que eu vejo aqui? Que aonde João Batista chegava, ele fazia a diferença.
as pessoas viam e falavam assim, por que ele está usando esse tipo de roupa? Por que ele está usando por que ele tem uma barba longa? E nas nossas vidas não é diferente, mamãe. Nas nossas vidas, as pessoas têm que ver Jesus em nós, da maneira que nós se vestimos, da maneira que nós olhamos, da maneira que nós falamos. Se eu tivesse que dar um título hoje para essa mensagem, o título que eu colocaria hoje é Homens e Mulheres Comprometidos com Deus. Porque João Batista, ele era comprometido com Deus. Por onde ele chegava, ele fazia diferença, não importa quem estivesse lá. Se alguém que conhecesse muito do Velho Testamento, se alguém que era leigo, se era um político, se era um presidente, ele falava a verdade. João Batista, aonde ele chegava, o povo sabia que Jesus estava com ele, ainda que Jesus fosse uma criança. Hoje em dia, nós entramos em tantos lugares, a nossa roupa, ela tem que ser diferente. Eu não falo roupa, bermudas, eu falo roupa, a nossa maneira de se vestir tem que ser diferente. Não que Deus olhe a sua roupa, mas as pessoas têm que ver, se a gente tiver de havaiana, bermuda e camiseta, elas têm que ver que dentro dessa roupa pode existir um homem segundo o coração de Deus e uma mulher segundo o coração de Deus. Não é a roupa que Deus está olhando, Deus está olhando o nosso coração. E diz que João Batista morava no deserto, se alimentava de gafanhotos, comia mel silvestres, e todas as cidades vizinhas vinham ver ele. E aqui eu vejo uma coisa muito importante na vida de João Batista, como eu nunca vi na vida de outros profetas que a Bíblia menciona. Para quem é líder aqui de uma célula, eu vou dar uma palavra profética agora. E para quem vai ser futuro líder de uma célula. E para quem vai ser líder aí de multidões ali fora. João Batista fez discípulos no deserto. Eu e você temos que fazer discípulos no deserto. Sabe por quê? Quando a nossa vida nada está bem, quando tudo anda errado, quando tudo está para baixo, as pessoas têm que ver que eu e você temos comprometimentos com Deus. Porque tá por cima é fácil, as pessoas querem te seguir, você está bem, está prosperando, sua vida está indo para frente. Só que esses momentos as pessoas também têm que ver. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele pode dar tudo para nós. Mas o que as pessoas têm que ver, que mesmo no deserto, nós fazemos a diferença. Que mesmo no deserto, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Eu não sei hoje, qual é o deserto da sua vida? Talvez o deserto da sua vida hoje seja o seu casamento. Talvez o deserto da sua vida hoje seja os seus sentimentos. Talvez o deserto da sua vida hoje seja a sua vida sentimental, a sua vida financeira. Talvez o deserto da sua vida hoje seja até mesmo a sua vida familiar. Eu não sei o que tem acontecido com você. Só Deus sabe e conhece o seu coração. Mas eu sei que João Batista é um grande homem. E mesmo ele no deserto, ele mostrou que ele serve a Deus e serve a Jesus, não importa as circunstâncias. E João Batista diz a palavra, que João Batista, ele profetizava no deserto,